Falando agora um pouquinho de relações ecológicas, eu tenho dois tipos de relação. Eu posso ter uma relação harmônica ou relação desarmônica, o nome já diz. A harmônica, ninguém sai perdendo na história. Eu posso não ganhar nada com a relação, mas eu não vou sair perdendo. Agora, desarmônica, alguém sai perdendo, tá? Então, começando pelas relações harmônicas, elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie, aí eu chamo de intraespecíficas, ou entre indivíduos de espécies diferentes, daí são as interespecíficas, tá? Falando das relações harmônicas intraespecíficas, eu tenho dois tipos. Colônias e sociedade. Colônia, a diferença entre colônia e sociedade é se eles estão unidos fisicamente, anatomicamente. Colônia tem união anatômica entre os indivíduos. Um exemplo é caravela. Lembra que a caravela ela é um conjunto de quinidários da mesma espécie e eles estão unidos fisicamente, tanto que parece até um organismo só, e não é. Outro exemplo são os corais, né? Os corais, eles também às vezes parecem um indivíduo só, e na verdade são vários, só que eles estão unidos anatomicamente. Isso é colônia. Sociedade é a união de indivíduos da mesma espécie, porém, eles não têm uma união física anatômica, né? Um exemplo é a nossa sociedade humana. Teoricamente ninguém sai perdendo. A sociedade aí de abelhas, né? As abelhas aí elas vivem em conjunto, cada um tem o seu papel, né? E elas formam uma sociedade. Ninguém sai perdendo na história, tá? Aí eu tenho as relações harmônicas interespecíficas, daí eu tenho 4 tipos, se chama mutualismo, também tem como sinônimo simbiose, é uma relação que é obrigatória para os dois indivíduos aí envolvidos sobreviverem, uma relação obrigatória, tá? Os dois saem ganhando nessa história. Mutualismo ou simbiose, os dois saem ganhando e não vivem separados. O exemplo clássico é o líquen, que é uma união de fungo com alga, tá? Eles não vivem sozinhos. Protocooperação é uma ligação entre indivíduos de espécies diferentes também, os dois saem ganhando, só que não é obrigatória a sobrevivência. Essa relação pode existir ou não, tá? Um exemplo é o anu, né, o pássaro anu e o gado. O anu ajuda o gado a ficar sem carrapato e o gado, né, ele se dá bem com isso e o anu se dá bem porque ele enche a pança, né? Então os dois se dão bem. Outro exemplo clássico que de repente vai aparecer são os polinizadores e as plantas. É uma relação de protocooperação, né? Eles se ajudam, mas não é uma relação obrigatória determinado polinizador com determinada planta, tá? E aí eu vamos para outras duas relações harmônicas interespecíficas que um só sai ganhando. Não é que o outro perde, mas para o outro tanto faz aquela relação existir ou não. Uma delas é o comensalismo, lembra de comer, daí já dá a impressão de comer, né? Ou seja, é uma relação realmente de busca por alimento, tá? Um exemplo clássico que aparece nos livros é das rêmoras e os tubarões, né? Rêmoras, elas são os peixes que ficam próximos aos tubarões, sempre aí seguindo o tubarão, para quando o tubarão comer e sobrarem aqueles restos aí de carniça, as rêmoras comer. Para o tubarão, tanto faz ter as rêmoras em volta dele, mas as rêmoras saem ganhando nessa relação, tá? Comensalismo. Inquilinismo já dá a ideia de inquilino, alguém morando ali, né? A planta que dá essa moradia para outra, a planta, o ser vivo, né? Não precisa ser planta, que normalmente os exemplos são com planta. Mas o indivíduo que dá moradia para outro não perde com isso, mas também não ganha ter alguém ali, né? E já o indivíduo que vive se dá bem. Um exemplo clássico é a árvore bromélia. Bromélia, ao contrário do que muita gente pensa, não causa mal à planta, ela não é um parasita. Ela se dá bem ficando ali, que ela tem maior exposição à luz, mas ela não faz mal para a planta também. Isso é inquilinismo, tá? Agora, as relações desarmônicas, que podem ser também divididas em intraespecíficas ou interespecíficas. Intraespecíficas eu tenho competição e canibalismo. Competição já dá a ideia, indivíduos da mesma espécie competindo por algum recurso. Canibalismo é quando o indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Um exemplo bem clássico é a viúva negra, a viúva negra, que a fêmea se alimenta do macho depois da reprodução, tá? Então, essas são as intraespecíficas. Interespecíficas, daí vamos ver. Eu tenho predatismo, por exemplo, que é quando um indivíduo se alimenta de outro, agora de espécie diferente, isso é predação, predatismo, tá? Eu tenho o predador e a relação entre predador e presa. A presa, obviamente, sai perdendo, o predador sai ganhando, né? Eu tenho um exemplo aí, pode ser tanto de herbivorismo quanto de indivíduos carnívoros, tá? Parasitismo, daí eu tenho um parasitando o outro, um indivíduo de uma espécie parasitando o outro. Eu tenho aí tipos de parasitismo diferentes. Ectoparasita é quando o parasita vive sobre o corpo de outro. Endoparasita é quando o parasita vive dentro de um organismo. Aí dentro das plantas eu também tenho uma diferenciação. Eu tenho holoparasita, quando a planta parasita
todas as seivas, aí a seiva já pronta, né, a seiva elaborada já da planta, parasitada, ou eu tenho hemiparasita, que daí ela parasita só a seiva bruta e a planta faz a sua fotossíntese, tá? O exemplo de holoparasita é o cipó-chumbo e de hemiparasita erva-passarinho. Tenho competição, que já apareceu lá em intraespecífica, aparece aqui de novo, que é quando indivíduos agora de espécies diferentes, né, que eu estou falando das interespecíficas, competem por algum recurso. Outras relações desarmônicas interespecíficas, que não caem muito no vestibular, mas não custa falar, uma delas chama mensalismo ou antibiose, que é quando um indivíduo libera uma substância que impede o crescimento de outra. Vou dar um exemplo aí da maré vermelha, quando algas pirrófitas liberam uma substância que impede o crescimento de outras algas ou peixes naquele lago. Eu tenho outra relação que chama esclavagismo, que dá uma ideia de escravo mesmo, que é quando uma espécie se aproveita do trabalho da outra, né, que daí sai perdendo. Um exemplo é o chupim, que é um pássaro que ele põe ovos em ninho de tico-tico, espera que o tico-tico cuide dos filhos dele e ele vai embora, né? Como se ele usasse aí o tico-tico como um escravo, né, para cuidar dos filhotes dele, tá?